loucos! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de novo com a minha amiga Gisele, fofa, linda, maravilhosa. Tudo bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina, né, Gi? Eu já tô até vestida a caráter. Essa é a da Medicina Vassouras, mas esse aqui é da minha turma 94. Então, se vocês quiserem conferir o que a gente vai falar nesse vídeo, é só continuar assistindo. Meu nome é Gisele, eu tenho 22 anos e eu faço atualmente o 5º período de Medicina na Universidade Severino Sombra, que fica em Vassouras, aqui no Rio de Janeiro. Ui, toda! Eu comecei a tentar medicina pela primeira vez em 2013. Foi em 2012, na verdade, que eu decidi que é o meu 3º ano de ensino médio. Bem tarde, por sinal. Mas em 2013 foi realmente quando eu comecei a tentar. Que eu fui para um cursinho e tudo mais. Aí eu passei por 2 anos e meio de cursinho até conseguir entrar em 2015.2 na prova de Vassouras. Foram vários vestibulares, várias tentativas frustradas. E felizmente foi a minha única e melhor aprovação, porque eu não estaria mais feliz em outro lugar. A Vassouras é uma faculdade particular, né? Sim. Faculdade particular, a gente sabe que tem aquele certo tipo de preconceito, porque... Dormindo, olha só, pro preconceito das pessoas. Pois é, exatamente. Porque de qualquer jeito tem esse preconceito. As pessoas acham que só porque é particular não vale a pena. Até porque é muito caro e porque acha que não é tão valorizado assim. Tipo, qual a sua opinião sincera, real, oficial sobre isso? Tem 2 perguntas. Uma do Isso. financeiro e outra da qualidade. Vou começar com a do financeiro. A minha família não tem muitas condições. Assim, a gente não é ricaço, mas também não é miserável. A gente é classe média. Pessoas normais. Pessoas normais. É aquela pessoa que se ferrou com a crise do Brasil. É basicamente essa... Nesse nível. Nesse naipe. A gente não tem condições de pagar uma faculdade particular integral. Então eu fiz todos os meus vestibulares baseados no FIES. E também no ProUni, porque eu sempre fui bolsista. Mas não consegui nenhum nem outro. Quando eu passei para Vassouras, eu fiz a prova no dia 31 de maio de 2015. A Tabata... A gente tem uma foto. Tabata, bota essa foto aqui. Vou sacanear a edição dela. Vai botar a foto aqui. A gente tirou uma foto até, foi muito legal. Foi uma prova, assim, fiz a prova e ela tinha o logo do FIES, que é um dos motivos pelo qual eu fiz Vassouras. E quando eu entrei, quando eu fiz a minha matrícula, uma semana antes, basicamente, de eu entrar, eu soube que o FIES acabou. Ele, na verdade, não acabou. Ele mudou o edital dele e acabou que não teve FIES. A minha faculdade saiu do FIES no meu ano e muita gente que entrou pra minha turma não pôde continuar porque não tinha possibilidade de nem começar com o FIES. Eu seria uma delas, se eu tivesse entrado, minha querida. A minha sorte é uma particularidade da minha família. A gente usou umas reservas pra pagar a minha matrícula, mas de resto a gente não tinha mais dinheiro pra começar. Então a gente se olhou e falou assim, qual vai ser a solução? A solução foi um financiamento privado. E foi uma coisa que a faculdade já oferecia, que eu comecei a estudar, assim, foi estudado, a gente pesquisou sobre a possibilidade, vimos como é que era e ingressamos. E até hoje eu tenho esse financiamento privado, tentei o FIES outras vezes, mas agora o FIES é associado ao Enem. Eu não sou uma pessoa que sabe fazer Enem, não sei, é atestado de burra no Enem, não sei fazer Enem. O Enem é uma prova muito difícil. Eu acho, é uma prova, porque ela não é uma prova só de conhecimento, você não tem que mostrar os seus conhecimentos ali, até porque, se fosse por conhecimento, eu já teria entrado, você teria entrado. Estaríamos todos lá, ninguém é uma porta aqui, pelo amor de Deus. Pois é, mas é toda uma questão de psicológico, Sim. físico. Até mesmo as pessoas que aplicam a prova lá no dia, pelo menos eu sempre peguei pessoa babaca, sempre. De me olhar e falar assim... Você não vai passar. Sério, assim, na minha sempre. cara, porque eu sempre fui uma das últimas a sair da sala. Sempre. Eu sempre assinei a ata das 3 últimas. Minha vida, juro por Deus, Fiz todas isso as uma provas... vez na minha vida, pra nunca mais. Todas as minhas provas do Enem eu assino a ata, porque eu fico até o último segundo ali, eu tento me garantir. Isso. Mas, nesse momento, o povo que aplica a prova já tá te olhando como... Tá querendo ir embora, né, Tabata? Eles Ela- estão lá há 5 horas olhando. Ah, minha filha, mas eles já estão olhando daquele jeito de tipo, você não vai conseguir, você é uma burra, não adianta tentar. O financeiro é realmente muito preocupante, é muito caro. É um curso já naturalmente caro, mas as faculdades se tornaram exorbitantes, né? Sim.
É uma questão de muito diálogo familiar. Você tem que realmente conversar com seus pais e ver até onde vocês podem ir. Eu consegui conversar com os meus pais e a gente arrumou essa solução. Aí, ou então, se não fosse isso, eu voltaria pra uma tentativa de novo de faculdade pública, igual, tipo, a Tabata tava tentando publicar só no final, né, Tabata? Assim, eu tentei particular até o meio de 2015, que foi quando você passou, foi minha penúltima prova. Porque você encheu o saco depois, lembra? Ai, vem ser minha caloura, não sei lá o quê. Ai, tinha que ser, gente. Não tem como. Então, daí eu fiz a prova da Severismo Sombra no final do ano. Mas foi a última prova que eu fiz em 2015. Então, em 2015, eu só fiz a USS, eu não fiz outra particular. Porque eu já não queria mais fazer. E eu já tinha quase entrado na USS, assim. Minha nota ficou muito boa. E eu falei, eu vou fazer o USS. Aí, na época, aí na sua prova, eu quase cheguei atrasada. Gente, cheguei 2 minutos pra fechar o portão. Aí me deu uma bloqueada. Mas no final do ano eu quase entrei de novo. E aí eu parei de tentar, porque eu vi que o FIES, ele tava... Porque foi assim, quando eu coloquei, que eu vi que eu tava na lista de espera, que ia ter aquela coisa toda que eu podia passar, eu olhei o FIES, porque ia abrir o FIES. Pelo Enem. Pelo Enem. E já tava abrindo. Aí meu pai falou, coloca a faculdade que você quer pra gente já olhar. Já fazer o pedido. Porque se você entrar, você já vai estar na frente das pessoas. Quando eu fiz isso, tava lá, você não pode pedir o FIES para essa universidade, porque eu tinha que ter uma nota mínima no Enem de 800 pontos. Aí eu pensei, se eu tenho 800 pontos no Enem, não faz sentido eu colocar para uma particular. Eu vou colocar para uma federal, não faz sentido. Com isso, eu até parei de olhar o SS. E aí eu desisti das particulares de vez, sabe? Porque eu falei, eu não tenho condição. Na época eu até conversei com meu pai sobre o financiamento que você faz. E ele não falou, não tem como. Pra mim não tem como. Eu particularmente tentei o FIES com uma nota média. Minha nota no FIES, a mais alta, foi 697, eu acho. Foi a minha nota mais alta do Enem e que eu testei o FIES. Eu não sabia se no final do ano, não sei também informar se teve essa regra. Eu tentei FIES até ano passado. Sempre entrei pra tentativa, mas sempre ficava no centro e eram 6 vagas. E eles não te falavam isso da nota? Não. É engraçado, porque pra mim falaram e eu fiquei tão assustada quando eu vi isso. Eu fui no site e me inscrevi, eu nem vi isso. Eu fiquei assim, assustada. 800, dane-se, vou jogar meus 600 lá e vamos ver o que é. Não, mas ele não me deixava jogar. No dia que eu fiz, ele não tava me deixando jogar. Porque você é de fora, né, cara? Eu tava lá dentro. Eu também não sei. Eu não sei. Eu sei que pra mim, eu não conseguia nem fazer isso. Aí em 2016, eu falei assim, aí já era mesmo, vou tentar só federal. Tentei fazer prova fora do Rio, mas meu pai também achava que não valia a pena e tal, e eu fiquei só com o Enem e com a UERJ. Sim. O que me deixou muito chateada, mas tá tudo ótimo. Oi, tudo bom? Tudo bom? Nesse nível. Aí qual que era a outra? Era sobre qualidade? Porque como muita gente fala mal, eu quero saber de você que tá lá dentro, qual é a sua opinião, porque tem gente que me assiste e que fala, eu quero só federal, porque a particular não presta. Entendeu? E eu pensava isso muitas vezes, e eu quebrei esse tabu em 2013. No final de 2013, porque eu fiz particular só em 2013 eu fiz a fase. Mas eu quebrei esse tabu, né, um pouco antes de te conhecer. Mas eu tinha aquela impressão de, particular é ruim. Se eu passar pra uma particular, não é a mesma coisa que passar pela federal. E a gente conhece pessoas que pensam assim até hoje. Eu, na verdade, eu era daquela tipo de gente que era... Olha isso, gente, muito fofo. Eu já era contrário da Tabata. Eu, quando tentava vestibular pra medicina, eu atirava pra todo quanto era lado. Era igual um menino desesperado na balada da puberdade com 13 anos. Eu atirava pra todos os lados. Aonde batesse o tiro, eu ia. Eu também não tinha esse pensamento de qualidade. Eu tinha um pensamento de, se não for bom, eu vou transferir, vou procurar melhor saber, mas eu quero estar dentro da medicina pra ter essa oportunidade. Porque estar dentro da medicina já é o importante, né? Basicamente.
Depois eu vi que não era bem isso. Transferência também é uma coisa complexa. Eu tentei transferir pra pública e é uma coisa tensa. De particular pra pública é difícil, né? Difícil. Difícil demais. Enfim, quanto à qualidade, eu posso falar para a minha universidade. Eu não vejo faltar laboratório, eu não vejo faltar aula, meus professores estão sempre presentes, eu nunca tive uma videoaula para assistir. Eu tenho todas as minhas aulas presenciais. E lá em Vassouras, especialmente, eu tenho um hospital próprio, então a faculdade banca um hospital, assim, pra gente poder atender e ter contato com o paciente desde o primeiro período. Então é um diferencial clínico muito especial. Porque você vê isso quando você vai conversar de medicina com outras pessoas e você vê muitas das vezes o aluno desestimulado, porque são 3 períodos, basicamente 1 ano e meio a 2 anos de pura teoria, que é o ciclo básico. E o ciclo básico é um saco, minha gente. Vocês acham que vocês vão fazer medicina pra fazer essa matéria boa? Eu encontrei cada patada no meu caminho que, olha, a parte mais difícil da matéria era a presença. Era você estar lá de corpo presente. Existe isso, você não vai estudar tudo que você gosta, né? Mas acho que em qualquer área, não. O que salvava era a parte de você ir pra prática. E eu tive prática, eu tenho prática desde o primeiro período. E isso é uma coisa muito especial que a minha faculdade faz. Eu acho que tem outras faculdades que também fazem, e é muito relativo esse negócio de particular é pior do que federal. A pior parte é o boleto, minha gente. É só isso. Mas não tem greve, né? Não tem greve, eu vou me formar. São vantagens. Tem vantagens e desvantagens. Eu vou me formar em 2021, com certeza, se Deus quiser, se nada der errado, né? Que vai que a gente, né, nunca sabe. Mas tu vai passar direto, com certeza. Ela me acha gênio, mas eu não sou. Eu não sou, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu vi um vídeo dela falando que ela tinha 2 amigas que faziam medicina, que era eu e mais uma. Que ela se referiu a mim porque eu entendi a indireta. Entendeu? Como uma pessoa muito inteligente. Eu fiquei olhando pra aquilo e falei assim, cacete, a Tabata bebeu pra fazer esse vídeo, ela nem bebe. Ela tem ressaca de água. Ela bebeu uma água com pepino ao contrário aqui, porque não sou, gente. Meu ensino fundamental era baseado numa nota... Mas sabe o que acontece? Eu já expliquei pra vocês em um vídeo toda a minha trajetória. Eu não sei se você viu esse vídeo, mas eu contei todos os meus anos de cursinho. Como foi desde 2012 até ano passado. E nesse vídeo eu falei que em 2012 e 2013 eu não sabia estudar. E não sabia mesmo. Assim, foi uma trajetória muito difícil pra mim. Porque em 2012... eu fiz o SEMB, que você também fez, até a metade do ano. Eu fiz um ano inteiro de SEMB, eu fui guerreira. Então, mas você conseguiu se virar. Eu não conseguia. Eu olhava aquela folhinha de exercício que eles davam, e eu falava assim, o que eu tenho que fazer com isso? Inclusive, eu sou de uma cidade do interior do Rio, chamada Cantagalo. Na minha cidade não tem um cursinho perto. Assim, tem, mas é muito caro na cidade vizinha, ter de pegar ônibus, mó história. Então, meu irmão já fazia faculdade em Petrópolis. Então, o que aconteceu? Eu decidi querer medicina e o que minha mãe me fez? Vai ter que sair de casa. Tive que sair de casa. E eu fui fazer o SEMB. Então, o SEMB era a minha única escolha. Então, eu olhei para aquilo, olhei para aquela folhinha de exercício, olhei para aquela aula de biologia, começando com embriologia do Enfiox. Eu lembro disso até hoje. Foi um trauma, porque eu olhei para aquilo, eu não sabia nem que era uma célula. E eu falei assim, ferrou-se. Acabou. Não posso fazer medicina. Olha só, todo mundo respondendo tudo. Eu sou e eu não sei nada. Eu não sei nada. Aí, isso. Chorei, claro. Passei algum dia chorando. Chorei, sofri, Sofri, mas o que eu fiz com a minha dor? Eu peguei e comecei a pegar o início. Eu fui do início. Aonde começa a biologia? Começa em microscopia. Você tem a primeira aula de microscopia. Eu comecei em microscopia e fui terminar em acho que a última matéria é evolução, não é? E fui terminar em evolução. Fiz 1 ano de biologia à distância, pelo Jubilu. Corações! Gente, eu mandei uma mensagem pra ele agradecendo depois, porque ele me ensinou biologia, assim. Eu não tive uma base ruim. Assim, eu não posso botar a culpa no meu colégio. Eu não era uma aluna boa, eu não sabia estudar igual a Tabata. Então eu tive que fazer esse sacrifício desgraçado de pegar tudo sozinha.
Foi bem difícil. E no SEMB, uma das vantagens que eu achei, mas eu me expunha bastante para fazer isso. Eu pegava na sala do professor, pegava uma folha de exercício que eu imprimi da inicial, porque eu tava fazendo tudo do início, eu tava pegando tudo do início praticamente sozinha, e pedia para ele me ensinar aquilo. E eles ensinavam assim de boa? E eles me ensinavam de boa, eles eram muito disponíveis, eles ficavam o dia inteiro no SEMB, principalmente na parte da tarde, muito livres. Então eu levava as minhas dúvidas para ele. Eu fiz uma monitoria sem querer, assim, montei minha própria base de estudos. Mas eu descobri que nesse primeiro ano de SEMB, eu cometi erros muito graves. De como? Estudar 12 horas por dia, minha gente. Gente, Então, ninguém rende. né? Ninguém rende. Então, Não rende. Eu percebi que pra mim, 12 horas por dia, eu fazia um dia, tava ótimo. Nossa, me sentindo excelente, sou a melhor pessoa. Aquele barulhinho de torcida atrás de mim, você vai conseguir. Segundo dia eu já tava meio caído, mas já ia. Mas chegava no terceiro, meu irmão só queria cama. Eu falava assim, vou fazer, sei lá, outra coisa. Não aguento mais. Vou dormir. E não rendia. E era um estudo muito pouco, assim, sabe? Ele não rendia tanto, eu já tava muito cansada. E eu estressava no final de semana, que eu falava assim, eu sou muito burra, eu não tô conseguindo estudar a semana inteira. Foram erros que eu cometi no primeiro ano. E também de não ter aquela agilidade matemática, porque tem que ter uma sagacidade. Eu comecei a fazer continha besta, sabe? Tipo, de mais e mais, menos, vezes, dividir. Tudo no papel. Eu joguei a calculadora fora. Foi um ano bem difícil, porque todo mundo tava aprendendo a parte do futuro, assim, tipo, que eu não tive tido ainda. Estava tendo ainda. E eu tava pegando a base ainda pra poder entender o que eles estavam entendendo. Aulas? Você fazia o que nessas aulas? Eu estudava a matéria deles. Ah, tá. Eu estudava. Eu ia à aula e eu prestava atenção. Mas em casa, eu reforçava. Reforçava com a base e à noite eu estudava a matéria dele. Basicamente isso. Ah, entendi. Então, eu não fazia isso. Eu ia pra aula e eu achava que a aula ia me sustentar, sabe? Esse que é o problema. O cursinho do SEMB, ele te ensina a caminhar no tronco, na marra. Mas ele te ensina a caminhar com as próprias pernas. Já não é igual, tipo, por exemplo, um PH. O PH, ele te carrega. Então, se você fizer o caminho, você vai. Você vai. Então, no meu ano foi isso. Eu fiz o SEMB até a metade do ano. Na metade do ano, eu fui morar no Rio com meu pai. E aí eu fui pro PH. E aí eu cheguei no intensivo do PH. Eu não sei se você chegou a ir numa aula do intensivo. Nunca fui, eu só fiz extensivo. Então, por que você tá arranhando minha perna? Tem um gato aqui, meu Deus, de onde ele apareceu? Mas eu cheguei lá, primeira aula, o cara jogou a matéria no quadro, saiu explicando, saiu falando aquele método do pH lindo, maravilhoso, que eu amo. Eu também me adaptei bastante. Eu me adaptei também, só que assim, nesse meio ano eu não tinha me adaptado. Porque era tudo muito... Pá, você já tem que saber. Você tá falando de 2012 e eu tô falando de 2013. E isso, eu tô falando de um ano antes de você. Foi um ano antes, isso. Pois é, a gente não estudou junto. A gente foi estudar junto em 2014. 2014, é por isso que eu tava pensando que quando que você fez PH. E aí, eu fiz esse PH no meio do ano e tal. Aí, eu tentava fazer o PH e eu olhava a resposta na internet porque eu não conseguia fazer essas questões. Em 2013, eu parei e falei, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, porque eu não tô estudando, eu não tô evoluindo. Sim, minha nota no Enem tinha aumentado, sei lá... Ui, que susto! Foi o Otávio. 40 pontos, não sei, mas não era 40 pontos, não é nada, quase. 40 pontos é você entendeu? No pé pra quem tinha tirado, sei lá, 540 no Enem, eu fiquei com 580. Enfim, eu tinha tirado 580, entendeu? Então... eu tinha que fazer isso, eu tinha que melhorar. Aí meu pai fez um cronograma pra... E aí eu fui ali, eu comecei vou tentar fazer a questão. Eu comecei a entrar. Quando eu vim pra Petrópolis, em 2014, que eu te conheci, você falou uma coisa pra mim muito importante. Faça exercícios. Tá. Ai, bocó. Enfim... Você falou assim, faça exercícios, mas tenta fazer eles. Com certeza, gente. Porque o motivo de você estar no cursinho é você fazer tentativa e erro. Você errar ali,
é o melhor lugar pra você errar. Você não pode errar na hora da prova. É verdade. Então, pô, se você não consegue fazer exercício, bate a cabeça na parede até sair sangue pra sair Mentira, não faz isso não. Faz isso não. Dá mau trabalho. Mas tenta fazer o exercício. Eu acho que esse foi o maior acerto que eu fiz no primeiro ano. Eu realmente admiti que eu não sabia. Eu vesti o chapeuzinho daquele de burrinho, sabe? Sentei no cantinho da sala, prestava atenção, perguntava o que tinha que perguntar, não tinha vergonha. Isso foi uma coisa muito importante. Eu não tive vergonha de não saber. Eu admiti os meus erros. E assim, não foi fácil. Parece que eu falo assim, mas tipo assim, uma coisa... Ser abençoado, né? Eu sofri bastante. Não, eu tive entendo você. Ansiedade e tudo mais. Mas eu administrei muito bem isso, assim, minha família... Nossa, Otávio! Minha família não sempre me deu muito apoio, mas nessa questão emocional eles me deram uma ajuda também. Então, assim, foi um ano duro, mas que eu vi uma mudança. E os meus pais, foi aí que eu ganhei o apoio deles de verdade pra tentar medicina, porque antes eu não tinha. Eles me deixaram tentar, mas tipo assim, tenta lá e depois quando você decidir outra coisa, você fala com a gente, por isso. Eu fiz uma nota de 530 virar 650 e eu fiz... O Otávio hoje tá terrível. O Otávio hoje tá terrível. E eu fiz uma nota C da UERJ virar A. Foi essa a minha maior ganho, mas foi um ganho muito sofrido, foi um ganho que eu não recomendo pra ninguém. Eu estudei muito, eu sofri muito, fiquei meses dentro de casa, foi um ano terrível. Em 2014, quando eu conheci a Tabata, eu já passei umas férias, assim, refletindo, assim, sobre o que eu errei, porque eu sempre fiz quando eu terminava um período, assim, um semestre, eu parava pra pensar o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo. E eu vi que eu tava tendo muita aula, eu tava fazendo muita teoria e cadê o meu exercício? Porque o exercício é o que eles vão me cobrar. Eles vão fazer exercícios comigo na prova. E aí eu comecei a fazer mais exercícios. Aí no cursinho já que a gente tava fazendo muito mais uma apostila, pedindo questões pros professores. Do mesmo jeito que eu pedia ajuda pra entender uma matéria, uma questão, eu pedia várias questões e depois eu tirava a dúvida desse grupo de questões. E aí, quando a Tabata veio conversar comigo de cursinho, eu falei com ela, olha, ela perguntou, o que você faz? Como você estuda? Como você estuda? Como aí eu você falo estuda? assim, Tabata, eu tô fazendo exercício. Porque eu já tinha passado do resumo pra não fazer resumo, anotar aula, tipo assim, tópico, ler, prestar muita atenção na aula, fazer pouca aula em casa. Como eu já tinha estudado o Jubilu, eu já não tava vendo mais videoaula do Jubilu, eu tava fazendo os exercícios. E outra coisa que eu também acertei bastante, que a Tabata até me sacaneava no ano, é que eu passei a não só estudar. O vestibular, ele é um equilíbrio. E eu tava vendo que o meu equilíbrio do estudo tava bem pesado. Foi ali que você começou a dar, né? Mas eu percebi que a minha alimentação tava uma merda. Eu tava comendo só besteira. Ainda mais morando fora de casa. Tipo, eu não cozinho. Não cozinhava. Hoje eu cozinho. Graças a Deus. Eu não tava comendo direito, eu não tava dormindo direito, eu não tava vivendo direito. Então, a balança da vida social e da qualidade de vida tava muito leve, assim, tava pouca, e o estudo tava muito pesado. E isso tava me fazendo mal. E então, em 2014, eu procurei uma nutricionista, criei vergonha na cara, mentira. Não, eu procurei uma nutricionista. Eu fui fazer academia, fiz reeducação alimentar, pedi pra ela uma nutrição bem equilibrada, que me desse energia. Você emagreceu muito, eu lembro, você ficou muito bem. Eu cheguei no cursinho com peso, eu engordei uns 5 quilos no cursinho. Acho que todo mundo tem uma história assim, né? Que tipo, chega no cursinho e dá uma engordada, eu engordei. Fiquei no limite do sobrepeso, que foi uma coisa que me deixou bem triste, porque eu tava já triste, que eu já não tinha conseguido passar, né? Passou um ano, não passei. Já não tinha conseguido passar, tava gorda, assim, não tava me gostando do meu corpo. Tava me sentindo muito mal. Porque o problema não é você tá gordo, você tá magro. É você não se sentir bem com você. É. Me sentia muito cheia, muito pesada. E aí eu fui resolver essa parte. E foi um ano, assim, que eu botei rotina na minha vida. Comecei a ensaiar uma rotina. Eu tinha hora pra dormir, eu tinha hora pra fazer exercício, eu tinha hora pra jogar videogame, pra ver TV, ver série, dormir à tarde, também dormia. Dormir é importante. Eu dava às 8 pra estudar.
e parava de estudar às 9 da noite. Mas isso com intervalos. E foi um ano que eu quase passei. Fiquei classificada por muito pouca gente. Assim. É verdade. Eu fui na trave, muito perto do gol. Porém, a ansiedade acabou comigo, assim. Tipo, a ansiedade em prova foi uma coisa que... Aí eu botei a terapia na minha vida. Pra tratar a ansiedade. Eu fui resolvendo um problema de cada vez. Primeiro eu resolvi o equilíbrio e depois eu resolvi essa questão emocional. Eu demorei muito a prestar atenção nesses detalhes do que eu tinha que fazer, entendeu? Em 2013 eu me toquei, mas eu não sabia como. Então, quando a gente começou a se falar, foi a primeira coisa séria, assim, que eu te perguntei. Falei, ei, como você estuda? Me ajuda, porque eu tava perdida. Por isso que eu acho que, tipo, você foi muito importante pra mim. Não, é sério, eu vou chorar. Eu tô TPM. Não tô TPM, mas eu choro também. Não, é sério, porque, ó, meu olho de line. Mas você foi muito importante pra mim. Ai, gente. Tá, então vou te bater. Vou te dar motivo pra chorar. Fala igual minha mãe. Mentira, minha mãe faz isso comigo. Não, é sério. Foda-se, tá, gente? Desculpa. Se eu chorar, minha maquiagem fica borrada. Mas você foi muito importante pra mim, porque você... Não consegui falar. Porque você me mostrou, assim, o que eu tinha que fazer, sabe? Você me deu uma luz pela primeira vez. Ai, eu não costumo chorar, mas eu tô chorando também. Ai, meu Deus. Rosana, tô tremendo. We were high and we were so